TV, a FPCESP, da Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ele foi criado pelo ex-presidente saudoso Dr. Ilquias de Oliveira. E continuamos com o trabalho. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Michel Iório Gonçalves, que faz parte do Conselho da Administração do SP-Prev. Com a sua palavra, os cumprimentos. Gostaria de agradecer esse convite a essa associação e uma oportunidade para a gente dialogar sobre um tema muito importante, que é a São Paulo Previdência e a securitização de créditos. Nós vamos sair para um pequeno intervalo e voltamos já. Doutor Michel, é uma honra ter o senhor aqui, né? Porque nós ficamos assustados com o que ocorreu, né? Essa securitização. O senhor faz parte da administração, do Conselho de Administração e das associações. Fale a associação que o senhor faz parte. Então, eu faço parte do Judiciário, né? Do Judiciário. Tanto da Sojubes, que é a nossa associação, e o sindicato, que é o Sintrajus. E a Sojubes, no caso, ela pertence à federação que é a FESPESP, a qual a gente, de tempos em tempos, temos a oportunidade de escolher entre os servidores que sejam nomeados pelos próprios servidores para representar, no caso do Judiciário, dentro da São Paulo Previdência. O Conselho de Administração da São Paulo Previdência se compõe de 14 integrantes, 7 nomeados pelos servidores e 7 nomeados pelo governo do Estado, mais o presidente do Conselho, que também é nomeado pelo governador do Estado de São Paulo. Então, nós ficamos assustados porque essa verba, 700 dólares, né? São dólares, 700 milhões. 700 milhões de dólares ou euros, não sei, que são provenientes do petróleo e do pré-sal, que vieram agora, em vez de investir em São Paulo, eles foi aprovado para o Banco Prevaco, né, na França. BNP Paribas. BNP Paribas aqui. Agora me diga uma coisa, por que não investir, né? Por que não investir aqui para os servidores, para todos os servidores do Estado? Então, vou explicar um pouquinho, pois é uma operação muito complexa, né? Ela se chama de securitização de créditos. E o que é isso, securitização de créditos? Nada mais é
do que antecipar as receitas, né? E no caso aqui da São Paulo Previdência, seriam as receitas que viriam dos royalties do petróleo. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo, foi aprovada em 2015, que dá direito a São Paulo Previdência aos royalties do petróleo aqui no estado de São Paulo. Então, esse fluxo de caixa que viria para São Paulo Previdência, ela será utilizado para se pagar uma antecipação de receita, que essa antecipação de receita o governo do estado justifica em virtude do déficit que existe na São Paulo Previdência. Então, essa operação que eles estão para implementar, ela tem um valor global de 700 milhões de dólares, que deverá ser pago em 12 anos. A taxa de custo de operação já foi dito para nós qual é o valor, que é de 1,5% do valor global. Só que, além dessa taxa de custo de operação, também vai ter os juros que vão ser pagos pela São Paulo Previdência aos investidores internacionais. Esses juros, nós não temos esses valores de quanto que vai ser pago pela São Paulo Previdência aqui no estado de São Paulo. Antigamente o IPESP, ele beneficiava os policiais, os servidores, ele beneficiava até com a compra da casa própria. Por que não investir esse dinheiro aqui? Daqui 12 anos, aonde nós estaremos? Quem será o governador? Quem será o presidente do SPPrev? Então são perguntas, eu acho que é uma coisa absurda, entendeu? Por quê? Porque um investimento desse, com tanta crise, com a saúde sem verbas, a educação, a segurança pública, por que não investir agora? Ou não investir no Brasil? Sim. Eu lembro que quando eu entrei na polícia, tinha a Caixa de Pecúlio dos Militares, a CAPEM. E aí eu entrei como associada na CAPEM, daqui 10 anos eu seria aposentada com um salário mínimo. Eles faliram e nós não recebemos nada. Uma série de processos que não foram ganhos. Até hoje aparecem umas pessoas pilantras que querem entrar com ação dizendo que ganharam a ação da CAPEM, mas são todos de estelionato, não existe mais nada. E era a Caixa de Pecúlio dos Militares. Agora eu pergunto, foi aprovado por todos? Todos aprovaram? Então, seria importante explicar um pouco do histórico dessa aprovação. Em 2015, iniciou-se os estudos aqui em São Paulo sobre a questão da securitização. Mas é bom a gente lembrar que essa operação não é exclusiva daqui do estado de São Paulo. No Rio de Janeiro ocorreu isso na década, nos anos 2000. E houve um prejuízo dessa operação de securitização. Lá no Rio, de 9 bilhões, o déficit foi para 19 bilhões. Ou seja, dobrou-se o déficit na Rio Previdência. E hoje há uma CPI que está investigando essa operação. A maioria das pessoas relacionadas a essa operação, alguns estão presos, como o governador Sérgio Cabral. Tanto que ele deu uma entrevista à CPI da Rio Previdência, dizendo que não tinha culpa nenhuma sobre esse rombo que está ocorrendo. Jogou a bomba em cima dos técnicos que aprovaram na época essa operação lá. E aqui no estado de São Paulo, os estudos começaram em 2015, né? E em 2017 foi aprovado pelo Conselho de Administração por maioria de votos. Como disse para você, 7 são nomeados pelo governo do estado. E tem um voto de Minerva do presidente do Conselho de Administração. Então lá em 2017 foi quando eles examinaram a conveniência e oportunidade de se colocar essa operação para diminuir o déficit da São Paulo Previdência. Só que de lá para cá muita coisa mudou, né? Por exemplo, o valor do barril do petróleo, pois essa operação ela é vinculada ao valor do barril do petróleo. Então, se o barril do petróleo está em baixa, né, a arrecadação de royalties é menor. Se o barril do petróleo aumenta, a arrecadação de royalties vai aumentar. Então, se a gente lembrar um pouquinho naquela época,
o barril do petróleo estava bem mais abaixo do que o valor hoje. Então hoje o valor oscilou para cima. Então hoje a gente tem que fazer essa análise se seria conveniente fazer uma operação dessa, porque os recursos, o fluxo de caixa que viriam para São Paulo Previdência vão deixar de vir para se pagar essa antecipação de receita a juros, que eu não tenho esse valor para te passar agora. E outra coisa, para receber daqui a 12 anos, é uma coisa, eu acho que realmente é uma coisa absurda. E a associação da Justiça, o que eles pensaram em alguma coisa, uma solução? Então, nesse momento, nós estamos assim, houve a última reunião que foi aprovado o contrato, né? A aprovação da operação foi em 2017 e o contrato foi aprovado agora também por maioria de votos, nesse 8 de janeiro. A gente fez uma solicitação nessa reunião de que fosse adiado a votação para que a gente analisasse com calma esse contrato. E por que eu digo isso? Pois o contrato era para ser nos enviado em outubro do ano passado, não foi. Aí foi adiado uma vez, novembro, na reunião ordinária, não foi apresentado, nem na reunião ordinária de dezembro, mas aí nos foi enviado no dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro, para ser analisado e ser deliberado no dia 8, ou seja, apenas 6 dias de análise desse contrato. Então nós solicitamos nessa reunião o adiamento, que foi indeferido pelo presidente do Conselho. Nós pedimos então que fosse votado o adiamento, também foi indeferido de forma unilateral pelo presidente do Conselho. Então nós estamos aguardando a ata dessa reunião para que a gente tome as medidas cabíveis sobre toda essa situação. A associação também está estudando com os nossos advogados o que fazer, o que pode fazer. Sabemos que é difícil, porque eles têm a maioria, tem aval do governador, mas eu acho que é realmente uma situação absurda. Sem valorizar a educação, sem valorizar a saúde, sem valorizar a segurança pública, que vão investir para se receber daqui a 12 anos, e ainda correndo risco, como já ocorreu no Rio de Janeiro. O crédito para ser pago, né, vai ser recebido, só que aí teria que pagar em 12 anos o prazo de pagamento desses recursos que vão se captar. É um absurdo, acho que realmente é um absurdo. Nós passamos para os nossos advogados para fazer um estudo e fazer um questionamento, né? Eu não sabia dos fatos do Rio de Janeiro, foi muito bom o senhor ter relatado esses fatos do Rio de Janeiro e até dos processos, entendeu? Não estamos sabendo. É muito boa essa informação. Agora, foi aprovado essa securitização. Quem vai estar vivo? Quem vai estar vivo? Quem vai receber daqui a 12 anos? Então, a gente se preocupa com relação a São Paulo Previdência, tanto como o governo. Só que nós temos outro foco. A gente vê as causas, né, desse déficit que é apresentado, por exemplo, de 21 bilhões, que é no caso de insuficiência financeira, são dados do governo. Existe uma insuficiência financeira na casa de 21 bilhões. E, ao mesmo tempo, o governo está aprovando, querendo aprovar a reforma da Previdência. Certo? Então, o assunto tem a ver, a questão da reforma da Previdência e a questão da securitização. Segundo o próprio governo, diz que em 10 anos, com a reforma da Previdência, economizaria 32 bilhões. Só que existem aqui, hoje, no estado de São Paulo, isenções fiscais por parte do governo do estado, que é de 21 bilhões, de mais de 20 bilhões. Em torno do ICMS, se não me engano, eles ficam 17,4 bilhões só no próximo ano, quer dizer, nesse ano de 2020, que vai ser deixado de receber o estado de São Paulo para beneficiar empresas com isenções fiscais. Essa é uma questão importante para se debater com relação à reforma da Previdência. A questão do déficit também da São Paulo Previdência, a gente pode levar em conta também um assunto que o governo do estado não toca nesse assunto, mas a gente tem que lembrar que cada vez mais está se terceirizando o serviço público. A cada trabalhador terceirizado, esse trabalhador terceirizado é um a menos para contribuir para o regime próprio da Previdência, no caso da São Paulo Previdência. Então, se existe um déficit, as causas a gente tem que lutar para que
a gente tenta combater essas causas que estão ocorrendo dentro do estado de São Paulo. Não, é verdade. Na realidade, se vai aumentar o valor da Previdência, nessa reforma da Previdência, mas aumente também o salário. Como é que ele dá, por exemplo, na área da segurança pública, 5% e vai descontar 3% da Previdência? Então não tem aumento nenhum. Porque desses 2% ainda vai se pagar o IANSP, vai se pagar o imposto de renda. Então realmente esses cálculos, essa contabilidade aí do governo está realmente um absurdo. E a São Paulo Previdência também fala, estão vivendo mais. Eles estão vivendo mais, graças a Deus, né? Mas também estão pagando mensalmente. Ninguém deixa de pagar, nem o aposentado, nem a pensionista, todos estão pagando. Como o senhor bem relatou, essa terceirização está prejudicando. E olha, Luci, a gente faz parte também da comissão do IANSP. E a ideia, o projeto do governo também, é aumentar a contribuição do IANSP de 2% para 3%. Ou seja, deixa de reajustar o funcionário e quer que ele contribua mais. No caso do IANSP, no caso da Previdência, de 11% para 14%, né? E a gente vai perdendo cada dia mais os nossos recursos. E o governo não repõe os 2% que ele deveria pagar para o IANSP. Não é verdade? Sim, ele não repõe. Aí faz contratos, nós divulgamos aqui os convênios, mandamos as pessoas, de repente fala, não tem convênio mais, o IANSP não pagou, entendeu? Não, isso deve estar, olha, algum erro, alguma falha, nós vamos questionar. Aí vamos verificar e realmente o convênio foi suspenso, né? Então tem toda uma situação. Contribuição nossa, se não me engano, me falha a memória, é de em torno de 1 bilhão, né, dos funcionários, e do governo do estado acho que não chega a 400 milhões. Então a paridade não existe, os 2% que deveria ter a contraparte do governo do estado não tem, como qualquer outro tipo de plano. Então eles estão cobrando dos servidores, mas não estão assumindo as dívidas, não estão pagando. E realmente é um absurdo, a gente não consegue acreditar. Eu não entendo bem essa securitização, eu acho que é uma coisa absurda, gente, é uma coisa absurda. Temos que recorrer com as entidades, com as outras entidades, né? No caso do senhor é uma coisa difícil, porque o senhor faz parte da comissão, né? Tem um detalhe importante que eu já ia me esquecendo. A São Paulo Previdência, ela é proibida por lei fazer operação de crédito. Só que eles, conforme o contrato apresentado, alega que isso não é uma operação de crédito, pois a única garantia seria a garantia da própria existência do crédito. Não existiria outras garantias. Nessa última reunião que nós tivemos, né, nós levantamos algumas dúvidas sobre eventuais garantias além da existência do crédito dos royalties, como por exemplo danos, como por exemplo efeito material diversos. São questões complexas que estavam no contrato e que a gente levantou essas dúvidas. E por isso que nós pedimos o adiamento também da decisão sobre esse contrato. Tanto é que essa preocupação também foi levantada por um parecer da PGE que foi apresentado para a gente, tá? Que foi sobre essa questão das garantias. E eles anteciparam para 2 de janeiro e aprovado dia 8 de janeiro. 6 dias para analisar um contrato. Para analisar um contrato. Realmente é um absurdo, né? Quem vai ganhar por detrás disso? Bom. Nós não vamos ganhar, entendeu? Agora, 12 anos, gente, 12 anos, numa crise que o Brasil está passando, São Paulo está passando, entendeu? Como o próprio IANSP, né? Numa entrevista que nós tivemos com o Saulo, que é da comissão, que não tem nem esparadrapo, não tem medicamento, não tem nada, entendeu? Estão pedindo para as pessoas levarem, né? E nós estamos contornando, não, vai melhorar, vamos esperar, estamos dialogando, o governador João Dória vai melhorar, vai valorizar, mas a cada dia está pior. Mas eu ainda estou confiante de que resolvam, de que tenha uma luz, que tenha uma paz e que as entidades tomem uma posição, uma análise com juristas, com a PGE, tomem uma providência. Porque realmente, quando eu tomei conhecimento, eu falei, meu Deus, nossa, que loucura. E aí procurei ler, pesquisamos na internet e verificamos que a situação é muito duvidosa. É muito duvidosa. As nossas preocupações são no sentido de que possa ocorrer a mesma situação que ocorreu no Rio de Janeiro, ocorrer aqui em São Paulo. Tanto outro detalhe importante, que a mesma empresa que ganhou a licitação lá,
que é o banco BNP Paribas, banco francês, foi a que ganhou aqui também. Então a gente fica. Então é mesmo, o Banco Paribas foi do Rio, né? Isso, foi. E na aqui, França. E em São Paulo também. Isso. Realmente é uma coisa absurda. Agora, como eu falei uma coisa pequenininha, que era a Caixa de Pecúlio dos Militares, mas era uma questão confiável, né? Era a Caixa de Pecúlio dos Militares, então, nunca iríamos imaginar que ela iria falir. É até uma piada. Aí quando eu fui sabendo, achando que eu ia ganhar um salário mínimo, falaram, não, vai receber 30 parcelas de R$1. 30 parcelas de R$1? Não tem jeito, não tem advogado, procurei falar nada. Eu aceitei, né, 30 parcelas de R$1, acho que a partir da 15ª já não pagaram mais. Mas aí também eu nem fui questionar, porque era R$1, o que eu ia fazer com R$1, né? Falei, nada, quer dizer, absurdo. E agora tem, eles continuam. É no Rio de Janeiro, é a Caixa de Pecúlio dos Militares, e ainda tinha uma beneficência para entidades carentes, tinha uma série de coisas que você achava que era interessante. Eu mesma divulguei a CAPEM, né? Falei, o pessoal deve estar, né? Porque eu divulguei, vamos participar da CAPEM, a Caixa de Pecúlio, tinham dentistas, tinham médicos, tinham tudo, né? E realmente está falido, existe só o nome agora, né? CAPEM. E era uma coisa próxima. Você imagina a gente começar a correr para a França, lá no Banco Paribas, né? Não vai ser fácil. Olha, doutor Michel, o senhor está dando uma luz aqui para nós, mas eu espero que tanto as associações que o senhor participa e a nossa, nós vamos consultar os nossos advogados para ver como resolver, né? E ter uma esperança de reverter essa situação, né? De reverter. É uma luta Davi e Golias, né? Nesse momento. Só para finalizar, antes que eu esqueça, nesse momento, ó, com a aprovação do contrato, eles vão para uma fase chamada, se não me engano, é o nome em inglês, né? Roadshow, que eles vão tanto, acho que para a Inglaterra, acho que para os Estados Unidos, para apresentar para investidores internacionais essa operação, né? E aí, os investidores atraídos pelos royalties do petróleo irão antecipar essas receitas no valor de 700 milhões de dólares nesse contrato, a título de pagamento de juros, né? Então, assim, eu não tenho os números assim exatos na minha cabeça, mas o prejuízo no Rio de Janeiro foi em virtude desses pagamentos também de juros, às vezes exorbitantes, desses contratos que foram efetuados com esses investidores, né? E lembrando a vocês que eu não tenho essas informações nesse momento, apenas o valor do custo da operação, que é de 1,5% que está no contrato, mas esses juros que serão pagos, a gente não tem essa informação. Eu agradeço a coragem do senhor, doutor Michel, em relatar, em expor tudo isso é muito importante. E que o senhor também consiga o apoio, né, da Associação dos Servidores Públicos, da associação do qual o senhor participa, da Justiça, né? Sim. Tem que ter o apoio e outras entidades também. Tem que ter uma grande mobilização, porque as pessoas desconhecem, ninguém sabe o que está ocorrendo, o risco que nós estamos correndo, né? E voltando a falar no IANSP, como é que está o trabalho do IANSP? Então, nós vamos estar retomando agora esse ano as reuniões ordinárias, né? Na Baixada Santista a gente faz parte de uma comissão regional, né? Que é a comissão da Baixada Santista. Semana que vem, acho que na segunda, já temos reunião com o gerente lá do CEAMA, lá CEAMA Santos. Os problemas continuam os mesmos. Faltam funcionários no CEAMA, problemas na Baixada Santista com relação a exames de imagem, né? Sempre ocorre o descredenciamento, às vezes por falta de pagamento por parte do IANSP, aí o IANSP fala que está pagando direito, aí fala que a versão do IANSP é de que o credenciado que não está fazendo o trabalho certo, e fica nesse jogo de empurra e a gente acaba perdendo muitas vezes uma clínica médica, né, um laboratório de imagem, alguma coisa. Os problemas sempre voltam. O problema principal do IANSP é recurso financeiro, a gente sabe disso. Agora, para a gente tentar normalizar isso, é como você falou, o governo do estado tem que fazer a sua parte,
tem que pagar a contrapartida de 2%, que não faz, é uma das nossas bandeiras históricas. Eu, particularmente, eu só tenho que agradecer ao IANSP. Todos os pedidos que eu tenho feito em nome da associação para os associados, casos sérios de psiquiatria, até de propostas de suicídio, nós somos muito bem atendidos. Antecipação de exames e até de cirurgias, graças a Deus, nós somos bem atendidos nesse caso. Agora tem coisas que não, do interior, né? A pessoa está no interior, aí fechou o convênio, eu era bem atendido na Santa Casa, agora não tem mais o convênio com a Santa Casa. E às vezes eu falo assim, você tem a carteirinha do SUS? Faz a carteirinha, tenta ir também, se gosta do médico, se confia. Mas eu acho que agora eles vão revalidar, né? Santas Casas, muitas Santas Casas foram fechadas, né? Não tem mais convênio. Como é que está o convênio com a Santa Casa? Na Baixada Santista, a gente tem o convênio com a Beneficência Portuguesa, não, a Beneficência Portuguesa não, é com a Notre Dame, que é um hospital particular, e eu acho que também a Beneficência Portuguesa também está atendendo. Então são 2 hospitais que atendem o pronto atendimento, o pronto-socorro. No caso, Santa Casa de Santos, nós não temos esse convênio. Agora, Luciana, uma coisa importante que a gente tem falado muito para os nossos, como você falou da importância do IANSP, é para que as pessoas não peçam a exclusão do IANSP. Porque, às vezes, o funcionário ele não está utilizando nesse momento. Ele acha que não é importante o IANSP na vida dele nesse momento, então está sendo descontado ali sem ter um retorno. Só que um futuro próximo, muito provável, ele vai precisar do IANSP. Por que eu digo isso? A gente que trabalha dentro dessa comissão, e a gente visita muito, no nosso caso, as comarcas, a gente vê muitos casos de arrependimentos. Porque o funcionário fica, assim, às vezes atentado assim, eu vou lá, peço a exclusão, para que eu vou ter que pagar esses 2%, não sei o quê. Mas aí depois, no futuro próximo, ele se vê numa situação de pagando um plano de saúde particular que ele não consegue pagar mais, e ele deixa de ter um plano particular, e a única alternativa que sobra para ele seria o SUS. Então, ele tendo o IANSP é uma opção a mais para que ele tenha um bom atendimento na saúde. Então, é o que nós recomendamos, que a pessoa não saia, que continue, mesmo sendo em condições de pagar um convênio, continue, porque numa emergência, ou de não poder o pagamento, ou então de uma internação prolongada, vai ter o IANSP. Nós tivemos um caso agora que nós estamos com um associado nosso que está internado há 5 meses no hospital Nossa Senhora de Fátima, que é psiquiatria, lá em Pirituba, e agora conseguiu mais 3 meses de licença e está lá. É um caso que eu só tenho que agradecer, que elogiar, porque esse policial civil não tem condições de trabalhar, ele necessita de fazer esse tratamento. Nós estamos falando, mas agora eu fiquei sabendo que o próprio IANSP não está aceitando mais pedido nenhum, a não ser que seja com um advogado. Olha, foi um prazer, doutor Michel, ter o senhor participando. Queremos que venha mais vezes e vamos lutar por nossos direitos. Agradecemos a todos. O programa passa às sextas-feiras, às 23 horas, na TV aberta, canal 9 da NET.